Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos da noite. Nosso trabalho, tem alguns aí que são novos, né? Que estão vindo a primeira vez. Nosso trabalho se chama Arte Cura. Né? É um trabalho destinado a trazer ferramentas para que a gente faça a nossa reforma interior. Tá? Lembrando aqui que ninguém aqui vai curar ninguém, né? É a gente mesmo que se cura, tá bom? Vamos fazer a nossa oração inicial, sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos confiantes em nossa reencarnação, em nossos deveres para com Cristo. Agradecemos também a presença de nossos protetores de todos vocês, família espiritual que nos acompanha, aqueles que nos querem bem, estão sempre ao nosso lado, esperando o momento para nos intuir no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. E para que possamos absorver o que a espiritualidade amiga nos traz, é necessário que a gente esqueça um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas, unindo o nosso espírito, os nossos pensamentos, as lições de hoje que serão trazidas de acordo com o que cada um necessita. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje quem vai trazer alguma coisa para a gente é o César. Bom, boa noite a todos. Nós vamos hoje falar sobre o advento do Espírito de verdade. Para falar sobre esse tema, nós fomos buscar lá no Evangelho de João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, nós vamos iniciar essa conversa de hoje, tá? Refletindo por que Cristo, quando Ele esteve na Terra, quando Ele estava aqui no nosso meio, né, que Ele estava perambulando pelo mundo, né? Por que Ele sempre foi cuidadoso em anunciar, sempre foi cuidadoso para falar da Boa Nova, para falar do Evangelho, né? Até mesmo entre os discípulos Ele tinha esse cuidado. Nós sabemos que tudo tem um tempo certo para acontecer, tá? Porque desde os primórdios da civilização, lá em Eclesiastes, a gente já falava, né, em tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E o Evangelho, ele traz várias situações onde Jesus explicou para a gente sobre a existência e a imortalidade do Espírito, tá? Das várias vidas, de reencarnações e tantos outros ensinamentos que ele falou para a gente sobre o que a gente hoje na doutrina espírita nós conhecemos. Mas como eu falei, tudo que ele falava era com muito cuidado. Por quê? Porque naquela época Jesus sabia que o grau de evolução do homem, tá, dos espíritos de uma maneira em geral, tanto encarnados quanto desencarnados, naquele momento era um espírito que não tinha tanto discernimento, tá? Então ele tinha esse cuidado. Imaginem se naquela época Jesus apresentasse de forma explícita como funcionam os mecanismos da vida espiritual para aquele povo que mal tinha saído das cavernas e começado a viver em sociedade. Se ele fosse explicar tudo que acontece, que hoje a gente conhece, sobre a reencarnação, sobre as leis universais, tá? A lei do perdão, a lei da ação e reação, tá? A lei da reencarnação, todas as leis, se ele fosse explicar isso para aquele povo, que ainda era um povo muito rude, era um povo bem rudimentar, era um povo que ainda estava começando a se desenvolver, né? Começando a desenvolver uma evolução espiritual. Tanto é que até nos dias de hoje a gente tem muito problema com referência a isso, né? A doutrina espírita mesmo sempre é muito atacada por outras religiões.
a gente vê as dificuldades que a gente encontra de falar de espiritismo perto de algumas pessoas. Por quê? Porque eles falam assim, o espiritismo toca tambor para invocar espírito, o espiritismo faz mal para os outros, o espiritismo mexe com os mortos, desrespeita os mortos. A gente ouve muita coisa a respeito disso. E eu vou falar para vocês 2 fatos que a gente achou interessante para falar sobre isso, né? Um, está em uma obra da Vera Lúcia Marizek, né? E ela conta que 2 senhoras vinham passando em frente ao centro espírita. E uma pegou e começou a fazer o sinal da cruz. Ai, meu Deus do céu, me livra de entrar num lugar desse, que o senhor ia fazendo, né, colocando aquilo como sendo um lugar muito ruim, que ela não queria passar nem na porta. E a outra, isso mesmo, vamos embora. Enquanto isso, os obsessores do lado dela, isso mesmo, sua tonta, vai lá, não participa disso não. Ele até deu um croque nela, né? E ela, o que será que foi isso? De repente me deu uma dor na cabeça, né? Mas por quê? Porque ela estava ali exatamente fazendo o que aquele obsessor queria que ela fizesse, tá? De chegar na frente do centro espírita e sair correndo, não passar nem na porta. E o outro caso é um que aconteceu com um amigo nosso, né? Que foi inclusive facilitador no nosso curso de aprendizes do Evangelho, quando nós fizemos o curso. Ele conta, ele vinha de uma família que a avó, o pai, eram umbandistas, eram da Umbanda. E todo mundo já tinha assim, um certo receio com ele, que é filho dos macumbeiros, né? Então tinha esse receio, os colegas da escola tinham esse receio com ele. E até que um dia ele teve um problema com outra menina, brigaram, como briga de qualquer criança, né? Eles brigaram na escola, passou uns dias, esse menino ficou doente e morreu. Acabou vindo a falecer. E aí sim que todo mundo começou a morrer de medo dele. Ele brigou e fez uma macumba, o menino morreu. Então essas coisas que acontecem em relação às religiões espiritualistas que acabam criando toda essa nuvem, né, de desconfiança com o espiritismo para quem não conhece, para quem não participa. Então, por isso que a gente fala que poucos se dão ao trabalho de entender a mensagem luminosa e libertadora que a doutrina espírita trouxe para todos nós, independente da religião, da fé de cada habitante do planeta, tá? Encarnado ou não. A doutrina foi promessa de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 14, tá? Porque ele falou, né? Cristo falou, João registrou lá, que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? Então isso, durante a última ceia, Jesus deixou bem claro essa promessa para nós, que viria um outro Consolador e esse Consolador ficaria conosco para sempre. Jesus ainda deixou claro que esse Espírito Consolador, ele viria para nos guiar em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, mas de forma real. Esse Espírito Consolador viria para tirar aquele véu, tá, de parábola. Ele deixaria de falar sobre parábola. Ele não precisaria de falar mais sobre parábola. Tá? Ele vai nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual a partir dos procedimentos que Cristo nos ensinou. Porque Cristo, ele, como eu falei, né, ele precisou de falar sobre parábolas, porque se ele falasse abertamente ia ser um caos, né? Então, para a gente entender melhor o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, vamos relembrar um pouquinho antes, né, da primeira revelação, que foi Moisés. Quando veio a primeira revelação com Moisés, o que ele trouxe para a gente? Os 10 mandamentos. O que eram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos eram leis morais e sociais. Elas não eram nem tanto religiosas, né? Elas não tinham um fundamento tão religioso, porque precisava de primeiro organizar as pessoas em sociedade. Precisava de primeiro criar uma relação entre as pessoas
né, uma situação que as pessoas se tornassem viável à convivência. Então, né, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, né? Então, vocês podem ver que são mais leis morais e sociais do que propriamente dita uma lei religiosa, né? Então, Moisés veio trazer isso, que era o que os espíritos poderiam compreender naquela época pela evolução deles. Depois disso, veio a segunda revelação, que foi o próprio Jesus, né? O próprio Cristo Jesus, ele veio e foi a segunda revelação. Então, estando o homem encarnado com seu espírito um pouco mais amadurecido, pôde então receber novos aprendizados. Cristo pôde aprofundar um pouco mais. E aí ele veio falar sobre a alma, sobre a vida eterna, sobre os muitos reinos da casa do Pai. Tá? Então Jesus veio esclarecer já coisas que o homem poderia ouvir sem se escandalizar e sem criar problemas maiores, tá? Para tirar todas essas dúvidas. E ele pregou então a lei do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, e amai até os vossos inimigos. Por que ele fez isso? Porque é uma lei de amor. Ele pegou os 10 mandamentos de Moisés e converteu em 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos ele transformou em 2. Ficou bem mais fácil, né? Guardar só 2 do que decorar 10, né? Ficou bem mais fácil. E esse foi um passo muito importante para a nossa evolução, porque nós aprendemos que sem o amor, sem a caridade e sem gratidão a Deus, tá, nós iríamos ficar estacionados na escuridão. Nós não conseguiríamos evoluir espiritualmente. Nós continuaríamos lá na idade das cavernas, né? E apesar de nós termos dado esse passo importante, né? E como a gente ainda estava na infância espiritual, o Jesus disse, né? Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Está lá em João 16, 12 e 13. Então, a promessa do Cristo de enviar um Consolador futuramente é porque naquela época a humanidade não estava madura o suficiente para poder entender tudo isso, tá? Essa essência e a verdade contida nos ensinamentos que ele tinha para passar. Então, ele deixou para fazer isso numa próxima fase. E a primeira prova, tá, demonstrando de que ele ia cumprir essa promessa, se fez por ocasião do Pentecostes. Acho que todo mundo conhece a passagem da Bíblia que fala de Pentecostes, né? Quando os apóstolos estavam todos reunidos, Jesus falou que eles deveriam se reunir. Então, eles foram num cenáculo em Jerusalém, né? O cenáculo era um cômodo de uma casa destinado a fazer reuniões religiosas, a fazer orações, né? Então, naquele momento, desceu o Espírito neles, desceu uma luz sobre eles. Então, um olhava para o outro e via aquela luminosidade acima da cabeça deles. E isso deu para eles coragem, deu para eles aquela vontade de sair, de pregar o Evangelho, de transformar as pessoas, de levar tudo que Cristo ensinou para eles, tudo que Cristo deixou claro para eles queriam ficar desesperados ali para sair e criar e levar isso para as pessoas. E aí, então, começaram a aparecer as igrejas, né? Cada apóstolo ia, fazia, levava, fazia uma igreja. A igreja é uma palavra de origem grega, tá? Que significa eclesiástico, em grego ela é eclesiaste, por isso que nós temos os eclesiásticos na Igreja Católica, né? Porque igreja quer dizer vir para fora,
ser chamado para ir para fora. Então, eles se encheram de coragem e saíram, né? E foram para fora para pregar essas palavras de Jesus. E isso veio, durante os séculos, foi se divulgando, foi se difundindo. Então, por isso nós dizemos que o advento do Consolador, também chamado de Espírito Santo ou Espírito da Verdade, tem duas finalidades: explicar e recordar os ensinamentos do Mestre, não de forma literal, como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e em verdade. Porque o que aconteceu? Durante os séculos, muita coisa foi acontecendo e a religião acabou se misturando com a política. Tanto que a gente vê que teve épocas que os reis eram os representantes de Deus na Terra. Os reis eram considerados figuras de divindade. Tá? Os reis mandavam no bispo. Tá? Muito embora o bispo tivesse muita força política, o bispo podia muita coisa, mas o rei acabava mandando no bispo. Então, tudo envolvia dinheiro, envolvia essas questões religiosas e políticas. Né? Então, aconteceu ao longo dos séculos que houve essa transformação, houve essa perda de identidade dos ensinamentos do Cristo por conta disso. Né? Aconteceu até a Inquisição, né? Que foi uma barbaridade, mas aconteceu. E nas palavras do Espírito de Verdade, ficaram dois ensinamentos básicos. Tá? Amai-vos e instruí-vos, porque aí estão contidas todas as verdades do Cristo. E erros que eventualmente possamos ver são de raiz humana e não do Espírito. Então, com isso, o que ele quer dizer para a gente? Quando ele fala amai-vos, é porque Cristo já deixou lá atrás: amai-vos uns aos outros. Né? E instruí-vos, por quê? Exatamente para suprir essa questão de erro que a gente pode ver. A gente vê que tem muita coisa que acontece em casas espíritas mesmo, não só nas religiões dos outros, vamos falar da nossa, né? A gente vê que dentro de centro espírita a gente vê coisas erradas. A gente sabe que acontece coisa errada, né? Sabe que existem abusos, né? E isso acontece porque é a raiz humana, não é o espírito quem faz isso. E assim, por ainda existir muita incredulidade, tá? E por estar ainda muito presente na sociedade, a época da divulgação da doutrina espírita, foi necessário que, para despertar o interesse das pessoas, para pegar essas pessoas e falar assim: ó, vem cá, vem ver que acontecem coisas, né? Para vocês verem. Então, precisaram de coisas que chamassem atenção. Tá? Então, a doutrina do Allan Kardec, que ele foi o mensageiro, reformulava muita coisa que era tida como verdade absoluta. Muita coisa que, principalmente a igreja, né, que era a religião mais forte, dominava todo o Ocidente, dominava parte do Oriente, dominava a África, né? A católica era a religião mais forte, né? Então, ali existiam verdades que o espiritismo contrariava. Então, foi uma luta muito grande, foi uma briga muito grande de Allan Kardec com principalmente a sociedade, de uma maneira geral, que não aceitava. E para conseguir chamar essa atenção, foi preciso que acontecessem coisas que poderiam parecer puro exibicionismo, né? Magia, exibicionismo, alguma coisa assim, né? Como, por exemplo, foram o caso das mesas girantes, né? Não está voltando.
Então, ela não está voltando. Desculpe a nossa falha. Aqui? Travei. Só vai para frente agora, então. E só vai para frente. Então, voltando naquele slide que estava, o primeiro slide que tinha uma mesa sendo levantada. Foi o caso das mesas girantes que começou a acontecer na Europa, um pouco antes do Kardec começar a desenvolver a doutrina espírita. E logo em seguida aconteceu também o caso de materialização de Kate King, que foi um outro fato muito importante, que foi muito comentado à época, que um espírito veio e se materializou e o pai da moça que recebia o espírito, ele conseguiu criar um ambiente para tirar uma foto dela materializada. Eu tenho ela aqui, ela não quer voltar, né? Então foram casos que aconteceram e que precisou de acontecer, apesar de parecer exibicionismo, foi necessário exatamente para mostrar essa situação. Tá? Então, o Espiritismo acabou sendo criada a doutrina espírita com a finalidade, tá, de mudar, de mostrar a verdade do que Jesus quis falar para todos nós. Essas são as mesas girantes, né? A gente vê aqui a mesa subindo aqui, as pessoas fazendo um trabalho espírita, né? E a mesa respondia as perguntas conforme ela subia e descia e ia fazendo as letras do alfabeto, né? E aí tem, né, a doutrina de Allan Kardec, que foi mensageiro, reformulava muita coisa que eram tidas como as verdades absolutas. E para provar a presença de espíritos entre nós, ocorreram casos dignos de serem considerados exibicionismo, como as mesas girantes, a materialização de Kate King ou ainda o caso das irmãs Fox. As irmãs Fox foi nos Estados Unidos e foi realmente a primeira manifestação de espíritos que a doutrina registrou. Elas moravam numa casa e elas escutavam batidas na parede. E todo mundo começou a falar que a casa era mal assombrada, contou um monte de coisa e depois chegaram à conclusão de que aquilo lá era espírito respondendo a pergunta das meninas. Conforme elas batiam, as pancadas ocorriam nas paredes, era de acordo com as letras do alfabeto para fazer as respostas, né? Então, as palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes da verdade. Não existirão mais simbolismos, né? Então, vocês podem ver, toda casa espírita é assim, ó, é simples, tá? Até porque, desde lá do começo, quando eles criaram, os apóstolos fizeram a primeira igreja, que era a Casa do Caminho, né? E funcionava na casa de uma viúva, e eles pagavam alguma coisa para ela para poder se reunir ali e poder, era um lugar bem simples, para eles terem um ponto de encontro, porque o que eles precisavam era só isso, ter um lugar para se reunir, né? Não teria mais interpretações pessoais, apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. A doutrina espírita, ela não contém a pretensão de saber tudo, de responder tudo, de ser a dona da verdade. E nem veio para substituir na doutrina espírita. Vocês não vão achar coisas complicadas, científicas, teorias mirabolantes, não, nada disso. Tudo é muito simples, porque é direcionado para todas as pessoas, sem exceção. Ao mesmo tempo, consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições
ou que buscam esclarecimento espiritual. Aqui eu trouxe um trecho de um livro que foi ditado pelo Emmanuel para o Chico Xavier, que fala, né, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, a finalidade do Espiritismo é essa, né? Aqui o Allan Kardec fala tudo para nós, né? No entanto, a maioria das pessoas, o que a gente quer? Tá? Quando a gente fala assim, a maioria das pessoas começa comigo, né? O que a gente quer? Passar por esse mundo sem ter nenhuma dor de cabeça. Nossa, olha, estragou meu esmalte, que tragédia. Não, né? A gente não quer nada, a gente só quer coisa boa. Ninguém fala assim, nossa, amanhã eu quero pisar num prego para sofrer, né? Não, todo mundo quer viver assim como se fosse uma vida celestial. E isso acaba sendo um equívoco muito grande, porque a gente esquece que nós estamos aqui para passar exatamente pelas tribulações, longe de ser uma vida fácil, uma vida sem problemas, tá? Porque Cristo, com bondade, ele já advertiu para a gente, né? No mundo tereis tribulações. Tá? Jesus não falou que seria fácil, falou que a gente ia vencer, mas não falou que seria fácil. Né? Então, o Espiritismo vem no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo, o Espírito, trazer o Espírito de verdade, tá? Que preside o estabelecimento desse tempo que Jesus falou. E chama os homens em observância às leis, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse por palavras, né? Porque se a gente pegar as parábolas lá, que eu trouxe só 3, né? O bom samaritano, o bom pastor e o semeador. São 3 parábolas que têm ensinamentos muito grandes. Tem muitos ensinamentos, todas elas, né? E que na época Jesus contou, todo mundo achou bonito, bateu palma, ficou por isso mesmo. Eles não tinham condição de entender. Hoje, conhecendo o Espiritismo, conhecendo a doutrina como a gente conhece, né? A gente hoje consegue entender muita coisa dessas 3 parábolas de Jesus. E o Cristo disse também, né? Os que ouçam, os que têm ouvido para ouvir. E o Espiritismo veio exatamente para isso, para abrir os ouvidos e também os olhos. Tá? Porque o Espiritismo trata tudo sem alegoria, trata tudo sem figuras. Né? Levanta aquele véu que tem escondido, né? Aquele véu que esconde muita coisa dos ensinamentos nas parábolas. Mas nós temos que todos os sofrimentos, como as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, e sobre aquele que, ao contrário, que nada espera após a vida, tá? Ou que simplesmente duvida, as aflições caem num peso maior. As aflições para aquele que não acredita acaba sendo uma tragédia. Por quê? Porque ele não tem consolo. Ele não acredita no Espírito Consolador, né? Ele acha que a vida é só aquilo que a gente vive aqui e nada mais, né? Então ele fica sem esperança, ele fica tendo a tristeza como companhia. Porque nós somos levados a acreditar que a única certeza da vida é a morte. Mas nós, espíritas, que conhecemos e acreditamos na doutrina, né, nós temos a certeza de que nós temos a consciência de que a única certeza da vida é o reencontro de todos os que partem antes de nós, que nós vamos acabar reencontrando todos eles. Né? Pois a morte, como nós rotulamos o perecimento da carne e do corpo, que envolve o nosso espírito, né?
o corpo ele é finito, ele acaba, né? Aquele perecimento é o fim dele, mas o espírito vai continuar. Então, do outro lado, a gente vai prosseguir, e vamos prosseguir com quem? Com aqueles que nós amamos. E o Espírito Consolador veio, através da doutrina espírita, acabar com esse grande dilema do homem, né? Porque todo mundo sempre quis saber, né? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Se fosse mineiro, né? Dono Cotô, Consolou, ponto que eu vou, né? Mas todo mundo tem essa dúvida. A gente sempre está querendo saber o que acontece depois que morre. E antes de eu nascer, o que eu era? É uma dúvida que persiste para todo mundo. E essa dúvida persiste para aqueles que não se dispõem a observar, estudar e comprovar os ensinamentos da doutrina, orientada pelo Espírito Consolador. Mas até mesmo aquele que acha que a morte, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não acredito em Deus, não, morreu, acabou, né? Mas a pessoa faz as coisas com medo, porque ele sabe, no fundo, ele sabe que nem tudo, que antes do berço existiu alguma coisa e depois do túmulo vai existir. Ele pode não querer acreditar, mas ele, no fundo, ele sabe. Por quê? Porque lá no perispírito dele está gravado tudo que ele sabe, tudo que ele já conhece, e isso faz parte. Então ele tem esse receio, ele acaba tendo essa dúvida, né? Porque os espíritos também sopram para ele, né? Olha, não é assim, você está errado, né? Então, nada termina no túmulo. Depois do túmulo, a gente vai ter muita coisa. Então, ter o Espírito de verdade como nosso Paráclito é ter o próprio Deus habitando em nós como crentes. O Espírito nos ensina a palavra e nos guia para a verdade. Ele nos lembra que Jesus ensinou para que possamos depender da sua palavra nos tempos difíceis da vida. Que bênção é ter o Espírito Santo em nossas vidas como nosso Paráclito, o nosso Consolador, nosso encorajador, nosso conselheiro e nosso advogado. E aos poucos, respirando calma, mais profundamente, vá percebendo as batidas do seu coração. Perceba a sua pulsação. Perceba o movimento do seu tronco ao inspirar e expirar mais profundamente. E vá assim observando as partes do seu corpo. Leve o seu foco de atenção aos seus pés, percebendo como eles se encontram, apoiados sobre o solo. Leve a sua atenção para as pernas. E pouco a pouco, vá levando a sua atenção para cada parte do seu corpo. Os braços, as mãos. Perceba se há algum ponto mais tenso ou se você já está conseguindo relaxar. Procure manter as mãos sobre as pernas e vá inspirando e expirando para que esse relaxamento possa de fato acontecer. Mantenha olhos fechados, sem apertá-los, de uma maneira bem tranquila. E fique aí por alguns instantes observando os sinais do seu corpo. Não se preocupe com nada agora. Nem com os médiuns que se encontram circulando pelo salão, levando paz a cada um. E se porventura algum pensamento ou preocupação do seu dia a dia surgir, acolha e deixe-o ir. Não fique com essa ideia fixa. E a melhor maneira é voltar a atenção à respiração.
Pense que este é um momento só seu. Um momento de entrar em conexão com seus mentores e benfeitores espirituais. É um momento de paz, de harmonia, de reequilíbrio, tanto emocional quanto espiritual. Este é o momento de receber boas correntes de energia, boas correntes fluídicas trazidas pelos amigos espirituais. Mais relaxados. Visualize ou imagine agora um longo corredor silencioso. E esse corredor se encontra numa penumbra da sua cor predileta. Você está parado de um lado desse corredor e no final dele você percebe, mesmo através dessa penumbra, que há uma porta. É a porta da sua sala de meditação. E nós vamos contar então mentalmente de 10 a 0, de forma que possamos iniciar um processo de uma maior concentração. E a cada número, você vai se dirigindo, caminhando por esse corredor, com tranquilidade, até que possamos chegar no número 0, em frente a essa porta. Então você começa a caminhar no 10. Vá retirando todas as lembranças de tristeza da sua mente. 9. Liberte-se, livre-se das suas preocupações, pois nesse exato momento elas não serão resolvidas. Apenas aproveite o caminho, o processo. 8. Retire de sua mente as ideias menos nobres, os instintos morais infelizes, como se você os jogasse para fora. 7. Jogue fora as lembranças passadas de dor, de sofrimento, pois já estão sendo liberadas. Elas já aconteceram. 6. Liberte-se de todas as mágoas e rancores que você sente por outras pessoas, pois são sentimentos venenosos que lhe fazem muito mal. Então, que essas mágoas e rancores possam ser retirados de você como quem retira algo de um bolso, por exemplo. Jogue fora. 5. Retire as ideias egoístas, aquilo que você pensa só para si em detrimento de outras pessoas. 4. Libere seu coração de sentimentos de inveja e libere a sua mente dos desejos daquilo que não lhe pertence. 3. Retire do peito a amargura e o que te deixa triste com a vida e as pessoas que te rodeiam. 2. Retire o orgulho do pensamento, pois você não é melhor do que ninguém. Liberte-se desse sentimento de superioridade. 1. Retire da mente o sentimento de inferioridade, de timidez, pois você tem muito valor perante Deus. E agora,
0. Você chegou na frente da porta da sua sala de meditação. Observe essa porta. Veja do que ela é feita. Quais os detalhes da maçaneta? Então, você segura a maçaneta e abre a porta. E assim que a porta se abre, você sente que é um ambiente de paz e tranquilidade. E entra. Entra nessa sala. E ali você consegue ver que tem uma poltrona confortável e uma cama maravilhosa. Então escolha onde deseja se acomodar. Fique à vontade. Desfrute deste ambiente que é só seu. Sentado na poltrona ou deitado sobre a cama. E agora, você vai ser levado a pensamentos de vibrações positivas para fortalecimento do seu interior. Você terá acesso a todos os recursos e potenciais intelectuais e emocionais. Agradeça a Deus neste momento, pois Ele te proporcionou estes recursos. Você recebeu a capacidade de pensar, de raciocinar. Você tem potencial para aprender novas lições. Deus permitiu você ter uma vida, uma jornada terrena. Ele te deu a capacidade de amar e ser amado. E tudo isso com o objetivo de aprendizado e possibilidades de quitar dívidas de erros passados. Esse é o momento de adquirir novos conhecimentos, de renovar a sua coragem e bravura para enfrentar os desafios da sua jornada terrena. Então, peça coragem e força ao Pai Celestial e alimente a sua força de vontade. Alimente a sua força de vontade. Muito bem. Agora que você renovou sua coragem e a capacidade de superar seus medos, peça paciência a Deus. Peça paciência para que Ele te ajude a aprender a ser paciente com aqueles que te cercam. Para que você aprenda a ser paciente para poder esperar as coisas boas acontecerem na sua vida no momento certo, nem antes e nem depois. Converse com Deus. Peça forças para ser perseverante. Peça para Deus que você tenha resistência física e mental para conseguir trilhar na sua jornada, apesar de todos os empecilhos que possam acontecer. Esse é o momento, na sua sala de meditação, de você conversar com essa força cósmica. Peça a Ele que te ajude a sentir todo o amor que Ele emana no seu coração. E assim, você poderá sentir o amor do seu próximo e o seu amor próprio, se tornando uma pessoa mais generosa. Peça ao Pai que
que te ajude a perceber que nele sua vontade se eleva e assim você aumenta a sua vontade de praticar a caridade, aproveitando todas as oportunidades de espalhar o bem e ajudar as pessoas dentro das suas próprias possibilidades. Peça. Peça forças a Deus para praticar o perdão sempre que se sentir ofendido e praticar a humildade sempre que o orgulho bater à sua porta. Agora, já mais renovado, mais livre mentalmente e espiritualmente. Agora com a mente e o coração mais leves, elevados e sintonizados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Inspire profundamente, como se quisesse absorver todo o ar desse espaço, toda a energia que está sendo veiculada. Segure um pouco o ar em seus pulmões e solte como se estivesse deixando tudo que não precisa ficar sair. Inspire profundamente, retenha o ar e solte com tranquilidade. Sinta-se mais relaxado e vá levando agora a sua atenção novamente para o seu corpo, porque nós já estamos saindo da sala de meditação interior, começando a perceber o nosso entorno neste ambiente físico. Prestem atenção na temperatura do ar que entra nas suas narinas e na temperatura do ar ao sair delas. Veja como o seu corpo é uma bênção divina, porque a cada inspiração você carrega para dentro de si o alimento para as suas células, e a cada expiração você deixa ir aquilo que o seu corpo não precisa. A grandiosidade divina se faz presente em nós. Sinta-se renovado, refeito e fortalecido. Senhor, te agradecemos a oportunidade da vida que nos permite o aprendizado. Jesus, te agradecemos por ser nosso guia e modelo e por nunca desistir de nós. Mentores amigos, te agradecemos a companhia nessa jornada de aprendizados, nos incentivando sempre a seguirmos em frente. Agradecemos a nós mesmos por aqui estarmos esta noite, buscando o conhecimento de quem somos, por que aqui estamos
buscando alimento para o nosso espírito. Rogando e pedindo sim, porém, abrindo os corações em harmonia, agradecendo mais uma oportunidade, agradecendo uma experiência de vida que mesmo com dificuldade se faz presente para que possamos crescer e evoluir. Que o Senhor nos abençoe todos os dias e que cada um de nós se lembre, ao deitar-se, de elevar o pensamento, buscando essa conexão, pedindo para que o nosso sono possa ser um sono tranquilo, um sono de refazimento, rogando aos mentores que, em nos desprendendo do corpo, possamos ser levados a ambiente de aprendizado, a ambientes médicos, ao convívio com aqueles que amamos e que já se foram, nessa viagem que todos um dia faremos. Nós estamos aqui com o benefício de Deus, para que possamos aprender a cada dia, nos tornarmos pessoas melhores, para nós mesmos em primeiro lugar, para que possamos nos tornar pessoas melhores para as nossas famílias, amigos, em nosso trabalho, nas convivências do dia a dia. Gratidão, Senhor, que assim seja.